Seja bem-vinda, Dimari. Catarina, vou apresentar um pouquinho do nosso showroom para você. Desde pequenininha eu queria ser arquiteta. Eu sempre desenvolvi desenhos e aí, com o tempo, eu precisava fazer uma primeira opção e já optei por arquitetura e foi o melhor que eu fiz na minha vida. Eu acho que eu não faria outra coisa. Essa é uma das nossas salas de projeto, de apresentação. Já deixei o seu projeto aqui na tela para a gente conseguir especificar. Esse móvel, da sala, você chegou a pensar nesse aparador em pintura laca ou em MDF? Então, eu tinha pensado no café latte, mas a ideia da laca. Conta da laca, né? O acabamento da laca, ele fica bem sofisticado. A gente pode manter os dois como um plano A e um B, para o cliente também depois poder dar o aval final, né? A laca parece muito dedo. Então você pode falar assim, olha... sujeira, sabe? Você fica com as pegadinhas, é ou não é? É. A laca fica com os dedinhos. E como ela um material fissurada por limpeza, eu tenho que saber onde que eu coloco a laca. Por isso que eu falei, ó, eu vou colocar o pano, mas quando ela pegar e colocar a mão, aqui não pega. Mas a laca pega. É que tem algumas cores que só na laca mesmo, quando a pessoa quer um rosa ou quer um Por exemplo, tom, esse né? hall aqui, esse daqui seria uma cor mais diferenciada. Então ele acaba tendo que puxar um pouquinho pra laca. Esse daqui a gente pode fazer no Atacama, o perfil Atacama e o vidro reflecta bronze. Sim. Aqui embaixo você pensou num amadeirado clarinho. Ou você quer fazer um tom liso mais escuro? Amadeirado clarinho, né? Uhum. E aqui são os puxadores todos no cavo. Aqui a gente tem um gavetão com gaveta interna, tá? Essa é uma opção para talheres. Aqui geralmente a gente coloca talheres como conchas, facas maiores. E nas gavetas de cima a gente coloca os talheres menores. Tem o opcional da gente colocar as divisórias em madeira ou metálica, tá? Essas são as gavetas feitas em madeira mesmo, as nossas corrediças todas anti-impacto. Aqui a gente tem o nosso gavetão com gaveta interna, com as gavetas em alumínio. E os divisores de talheres em alumínio, ele a gente pode configurar conforme o tamanho da gaveta e a necessidade também do cliente. Não precisa ser preenchida a gaveta inteira. Aqui também a gente tem a opção de gavetas. A primeira que eu te mostrei foi gavetão com gaveta interna e aqui é a opção de gavetas mais finas. Então a gente pode fazer um módulo até 4, 5 gavetas ou pode fazer com 3, aí vai de acordo com a necessidade do seu cliente. Se ele quer as gavetas mais finas ou se ele quer as gavetas mais altas. Nós temos um estilo próprio, eu gosto de um estilo clean, com cores básicas, com cores em tons pastéis, mas quando um cliente chega para mim e fala, olha, eu gosto do rústico, a gente estuda o cliente e traz soluções que agradem a ele. Eu não sou do tipo que impõe o meu estilo, então eu nunca tive um estilo único. Esse é o nosso Atacama, que ele tá um off-white. E perfeito. Para compor, eu tenho o perfil metálico na mesma cor dele. Ah, ótimo. Tá? Então já separamos ali. O nosso vidro é o Reflecta. A madeira clara, eu tenho uma madeira bem clarinha e um tom médio. Eu tenho caramelo. Esse aqui, que é um intermediário. Esse tá bem bonito. O metalon vai ser no preto? Preto. Tá. Então seria um amadeirado claro. Seria um off-white ou branco as portas do armário? Off-white. Off-white. Então seria o Atacama. Sim. A mesma cor da cozinha, só que a gente vai compor com um azul. Nesse móvel a gente tem um perfil de LED no fundo, que ele ressalta bem o objeto, e a opção com o perfil de LED na frente, na cristaleira. Isso é interessante. Qual que você prefere? Eu prefiro na frente. Sempre na frente? Tá. A nossa cristaleira. Interessante esse sistema aqui, né, de prateleira. Ele não é um metalon com vidro, né, pelo que eu tô percebendo. Não,
ele é uma estrutura metálica, porém ele já vem com Com a a iluminação. iluminação, Uhum. né, interna. É um acabamento bem melhor, né? Do que ficar às Isso. vezes aparecendo. Então, ele tem uma pintura por baixo do vidro para não aparecer quando cola Perfeito. a prateleira, e tem a iluminação interna. Uhum. Aí, quando você quer fazer uma cristaleira com a iluminação na prateleira, a gente utiliza esse sistema. Quando você quer fazer uma cristaleira com a iluminação frontal ou na lateral, Lateral. aqui, frontal ou Sim. no fundo, a gente utiliza o outro sistema. E nesse móvel aqui seu, tá? Você prefere fazer ele em pintura laca ou em MDP? Eu acho que pela curva precisaria ser em laca, né? Não necessariamente, tá? Porque a nossa fábrica ela tem tecnologia que consegue fazer o móvel arredondado sem ter Ficar vincado? sem ficar vincado. Então ele vai ficar perfeito no MDP, não tem a necessidade de selar. Então eu posso escolher esse aqui. Pode. Já deixa. E aí, a parte da textura vai O ter que fazer tamponamento aquele, né? dele, o tamponamento eu vou fazer. No off-white, né? Nesse aqui. Tá, então vai ser um pouquinho mais escuro que o off. Vamos fazer com o tauá. Uhum. Então a gente faz o móvel tamponado com o tauá e as portas em caramel. Sim. E o painel em caramel. Catarine, então a gente conseguiu repassar todos os acabamentos do projeto da sua cliente. Então tá tudo aqui. Na hora que ela vier na loja, eu apresento pra ela e a gente já pode dar seguimento no projeto. Os móveis planejados é o que vão dar vida na casa, né? Você tem uma casa que você compra, ela tá vazia. O que vai dar a vida, além das cores? É o móvel planejado. É aquilo que vai personificar o ambiente em si. Então é uma das coisas mais importantes é você ter esse planejamento e estudar realmente a característica do usuário mesmo do ambiente para ele realmente, com o móvel planejado, você atribuir a qualidade que a pessoa precisa.